Olá, eu sou Glaé Schaeffer, consultora previdenciária, pós-graduada em Direito Previdenciário. Inicialmente quero agradecer ao CONAP pelo convite, que é o Congresso Nacional dos Aposentados e Pensionistas do INSS. Eu vou falar sobre decadência. Muito se tem falado no meio jurídico sobre decadência, principalmente quando se trata de direito previdenciário. Afinal, o que vem a ser a tal decadência? Em linguagem bem simples, é quando o cidadão perde um direito de agir por não ter exercido esse direito num prazo pré-determinado. Ou seja, o Instituto Jurídico da Decadência significa a extinção de um direito pelo transcurso do prazo determinado em lei, e assim o direito caduca, decai. E isso acontece em respeito ao princípio constitucional da segurança jurídica, que sem isso as discussões sobre determinados assuntos nunca teriam fim. Já no direito previdenciário, a decadência é um tema novo. Foi instituído para revisar os atos de concessão de benefícios dentro de um determinado prazo, pois antes do surgimento do prazo decadencial, o segurado teria prazo indefinido para requerer o direito ao benefício, ou requerer a sua revisão ou o reajustamento, mas teria uma limitação de tempo para o recebimento das parcelas não exigidas e não pagas. Assim, a decadência criada atingiu todo e qualquer direito ou ação do beneficiário que quer fazer uma revisão do ato de concessão do seu benefício. Ou seja, sempre que houver erro ou problema no ato da concessão do benefício de aposentadoria ou de pensão, se ele não reivindicar o seu direito de revisão dentro do prazo de 10 anos, a contar do primeiro dia do mês seguinte ao primeiro pagamento do benefício, ele perde o direito e não poderá mais pedir a revisão. É importante que se diga que no direito previdenciário, o Instituto da Decadência apareceu através da 9ª edição da Medida Provisória 1523, de 27 de junho de 1997, que depois foi convertida na Lei 9.528, de 10 de dezembro do mesmo ano. Sendo que, pelo artigo 103 originário da Lei 8.213 de 91, não havia prejuízo do direito ao benefício propriamente dito. Só após 1997 passou a existir a possibilidade de extinção do próprio direito de revisão do ato de concessão, se transcorrido o tempo determinado pela norma para a implementação da decadência. Cabe destacar aqui que ocorreram algumas alterações quanto ao prazo da decadência durante os anos de 1997 até 2004. Mas na prática, nenhum segurado foi prejudicado pela diminuição do prazo ocorrido em 1998, que passou para 5 anos, sendo que foi e ainda é aplicado o prazo de 10 anos para a requisição da revisão do ato de concessão do benefício previdenciário. A lei é bem clara, tanto na redação do artigo 103 da Lei 9.528, de 10 de dezembro de 1997, quanto na redação dada pela Lei 10.839 de 2004 e que vige nos dias atuais,
dizendo que é de 10 anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício a contar do dia 1º do mês seguinte ao recebimento da primeira prestação, ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. Esta é a letra da lei. Sendo que, se o beneficiário ingressar com o pedido administrativo de revisão do benefício no INSS, há a possibilidade legal de interrupção do prazo decadencial, ou seja, a lei previu a hipótese de o prazo iniciar a sua contagem, nesse caso, não do 1º dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, mas sim da data em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento administrativo, independente da data do primeiro pagamento, sendo que o tempo ocorrido anteriormente não será contado se o prazo se reiniciar. Percebe-se que a lei se preocupou em demonstrar de forma clara que, caso o segurado ingresse com pedido administrativo de revisão de seu ato de concessão, será a data em que o segurado tomar conhecimento da negativa administrativa de revisão que vai se iniciar o prazo decadencial. Um exemplo: suponhamos que um beneficiário teve seu benefício de aposentadoria concedido em 10 de junho de 2000. O seu prazo decadencial iniciou a sua contagem em 1º de 8 de 2000. Ou seja, é o 1º dia do mês seguinte ao primeiro pagamento. E vai se encerrar em 1º de 8 de 2010, 10 anos depois. Porém, suponhamos que o beneficiário ingresse com um pedido de revisão administrativa do ato de concessão no dia 20 de fevereiro de 2002, por achar que o valor está bem menor do que esperava. E esse pedido demore 2 anos no INSS para sua negativa final, sendo o beneficiário notificado do indeferimento do pedido da revisão em 15 de março de 2004. Então, será desse dia que se iniciará a contagem, sendo possível o pedido judicial de revisão de sua aposentadoria até 15 de março de 2014, 10 anos depois. Em outras palavras, só se aplica a decadência quando o beneficiário deixar ultrapassar o tempo de 10 anos do 1º dia do mês seguinte ao do recebimento do primeiro pagamento. Ou, caso tenha ingressado com pedido de revisão administrativa no INSS, antes de entrar com a ação judicial, conta-se da data da notificação do seu indeferimento, sendo que passados os 10 anos, não pode mais ingressar na via judicial com pedido de revisão. Quanto aos benefícios concedidos e mantidos antes da medida provisória 1523, de 27 de junho de 1997, que foi a medida que instituiu então a decadência, o curso do prazo decadencial começou a partir desta data, pois para os benefícios concedidos antes dessa data não havia limite de tempo para revisão, sendo que o segurado tinha direito de questionar o ato concessório a qualquer tempo. O prazo começou a correr da data da publicação da lei que instituiu a decadência.
e não se pode começar a contar o prazo decadencial da data de início dos benefícios já concedidos antes dessa data. O TRF da 4ª Região, que é o Tribunal Regional Federal, onde a gente ingressa com as ações judiciais de concessão ou revisão dos benefícios previdenciários, através do juiz Nilson Paim, na sessão de 8 de agosto de 2000, determinou que o prazo previsto no artigo 103 da Lei 8.213 de 91, na redação que lhe foi dada pela medida provisória 1523, de 27 de 6 de 97, convertida depois na Lei 9.528 de 97, só começa a fluir a partir da data da edição da primeira medida provisória. Sendo assim, o prazo decadencial de 10 anos estabelecido no artigo 103 da Lei Básica da Previdência Social também tem aplicação aos benefícios concedidos anteriormente a 97, há mais de 10 anos, mas o prazo começa a contar a partir daí. Outra situação é quando há o ajuizamento de ação trabalhista pelo aposentado. Nesse caso, como é entendimento do próprio TRF4, não ocorre a decadência do direito de revisão da renda mensal inicial do benefício previdenciário quando o segurado exercita seu direito dentro do prazo decadencial previsto em lei, mediante ajuizamento de ação trabalhista. Assim, se ganha a causa, pode pedir a revisão do seu benefício no INSS administrativamente e, caso seja indeferido, pede a revisão na via judicial. Importante saber que as verbas remuneratórias reconhecidas em reclamatória trabalhista devem ser integradas nos salários de contribuição do segurado, como prevê o artigo 28, inciso 1º da Lei 8.212 de 1991, quando forem recolhidas as respectivas contribuições previdenciárias pelo empregador. Nesse caso, o prazo decadencial para entrar com o pedido de revisão no judiciário começa a contar do indeferimento administrativo. Sempre houve discussões quanto à aplicação do prazo decadencial no direito previdenciário, havendo divergências entre os juristas e os doutrinadores, principalmente quanto à aplicação aos benefícios concedidos antes da sua vigência. Mas os juizados especiais federais, há certo tempo, já aplicam a decadência aos benefícios anteriores à vigência da lei. E o Superior Tribunal de Justiça, que sempre foi contra esse posicionamento, também se posicionou a favor da decadência a partir de 2012. Houve diversas alterações legislativas anteriores a dispor sobre a decadência de benefícios previdenciários. A primeira foi, então, a medida provisória 1523, de 27 de junho de 1997, que alterou o artigo 103 da Lei 8.213 de 1991. E introduziu o prazo de 10 anos para os segurados do INSS e seus dependentes poderem pleitear a revisão de benefícios e contra ato administrativo indeferitório de benefício. E foi a partir da criação desse prazo decadencial de 10 anos na lei, quanto à revisão de benefícios previdenciários, que começaram a surgir as discussões sobre quando começar a contagem do prazo decadencial e, principalmente,
se é aplicável aos benefícios concedidos antes de 97. Isso foi até que no dia 16 de outubro de 2013, data bem recente, por decisão do Supremo Tribunal Federal, ficou determinado que é de 10 anos o prazo para revisão de benefícios previdenciários e é também aplicável aos benefícios concedidos antes da tal medida provisória. Assim, essa decisão passou a servir como parâmetro para os processos semelhantes que estavam à espera da conclusão do julgamento, inclusive para benefícios concedidos antes da vigência dessa medida provisória. A decisão estabeleceu também que o prazo de 10 anos para pedido de revisão passa a contar a partir da vigência da medida provisória. Sabe-se que uma lei, quando é publicada, passa a valer imediatamente, e foi por essa razão que muitos processos judiciais que estavam sobrestados, aguardando uma decisão do Supremo, como é o caso de muitos dos senhores, se encerraram sem mérito, já que foram ajuizadas tais ações após 10 anos da concessão dos referidos benefícios. A decisão do Supremo promoveu a extinção de milhares de processos que se encontravam sobrestados ou ainda tramitando, mas sem decisão transitada em julgado, ou seja, sem decisão definitiva, o que representa uma economia de milhares de reais para os cofres da Previdência, em face dos segurados prejudicados. Esqueceram-se que a grande maioria dos segurados que dependem do INSS são pessoas hipossuficientes e foram prejudicadas. A decisão do STF mantém apenas o foco na consequência econômico-política e jurídica de suas decisões, esquecendo-se das consequências sociais que se refletirão na sociedade, principalmente em razão das ações anteriormente ajuizadas nesse sentido. Foi uma vitória para o INSS, que conseguiu derrubar centenas de milhares de processos que estavam aguardando o julgamento da Corte Superior. Inclusive, muitos processos dos senhores que estão nos ouvindo. Os ministros votaram por unanimidade em favor da decadência. No recurso extraordinário do INSS, 626.489, o que não foi surpresa no meio jurídico, mas difícil de explicar para os segurados do INSS que tiveram seus direitos colocados no ralo pela Justiça. Acreditando que tenha sido clara na minha explanação, agradeço novamente ao CONAB pela oportunidade de participar desse evento. Muito obrigada.